Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí de videoaula de determinante, né? Então o que seria determinante? Determinante, a gente vai fazer algumas operações específicas com todos os elementos de uma matriz quadrada, ou seja, determinante só ocorre em matriz quadrada. A gente vai trabalhar matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e no próximo vídeo a matriz 3 por 4, beleza? Começando, matriz X tem um elemento só, ou seja, ela é 1 por 1 e coincidentemente o seu elemento único é 1. Qual é o determinante dessa matriz? Não tem muito segredo, é o próprio elemento. Então, o determinante da matriz X é exatamente 1. Já aqui na matriz Y, eu tenho que a matriz Y possui o elemento único, ela sendo 1 por 1 é menos 7, então o determinante dela é exatamente menos 7, beleza? Agora vamos para a matriz 2 por 2, né? Eu tenho outra situação aqui a ser trabalhada, ok? Então 1 por 1 já foi. Vamos para 2 por 2. Como que eu faço? Basicamente, você vai multiplicar a diagonal principal. O que é diagonal principal? Você pega o primeiro elemento, que é a primeira linha e primeira coluna, e o último elemento, que é a segunda linha, segunda coluna. Você vai multiplicar essas duas, certo? Então, é o produto da diagonal principal. Então, o determinante da matriz A vai ser dado por 2 vezes 3 menos... Você vai multiplicar agora a diagonal secundária. A secundária é a que não é a principal, que é 5 vezes 3, ok? E aí eu terei o seguinte resultado, né? O resultado que a gente vai ter vai ser 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. 6 menos 15 dá exatamente menos 9. Então, o determinante deu valor negativo. Isso é completamente aceitável, ok? Mesma coisa é determinante da matriz B, abaixo, né? Eu tenho uma diagonal principal, que ela engloba 5 e menos 1. 5 vezes menos 1, que dá menos 5. Agora você tem que colocar menos o produto da outra diagonal, que é a secundária. Engloba o 3 e o menos 2. Só o 3 vezes o menos 2 dá menos 6. Com esse menos que está anterior aqui, menos com menos dá mais. Então, dá menos 5 mais 6. Você deve 5 e tem 6. A sua situação final é 1. Então, o determinante dessa matriz B é exatamente 1 ou mais 1. Então, basicamente, expliquei de forma bem rápida e prática determinante de matriz 1 por 1 e 2 por 2, beleza? Vamos agora para matriz 3 por 3, ok? Então, quando eu tenho uma matriz 3 por 3, inicialmente, eu vou explicar o método para encontrar o determinante chamado método de Sarri, né? Que escreve Sarros, mas lê-se Sarri. Basicamente, como funciona, né? Quando você tem ela aqui, por exemplo, eu vou copiar novamente essa matriz aqui. Se você seguisse o procedimento da matriz 2 por 2, você iria, por exemplo, selecionar os elementos da diagonal principal, certo? E aí eu ia pegar 3 elementos. E depois você ia selecionar os elementos da diagonal secundária, certo? Ia ficar faltando esses elementos aqui. O 1, o menos 3 e o 3. Para que eles pertençam à brincadeira, né, porque a operação tem que ser feita com todos os elementos para se tornar um determinante, digamos assim. Qual é o método de Sarri? Você repete uma linha ou uma coluna. Eu sempre explico de forma padronizada,
repetindo coluna. Então você vai pegar essa coluna e transferir ela para cá, você vai prolongar a sua matriz. Então você pegou o 2, o 3 e o 5, jogou para cá e você vai prolongar a outra coluna, certo? 1, 2 e menos 3. Cuidado com o sinalzinho ali no menos 3, tudo bem? Então é como se a sua matriz de quadrado ela virasse algo retangular, tudo bem? Mas é para que o método de Sarri dê certo. Ou seja, agora você não vai ter somente essa diagonal para multiplicar. Você vai ter também essa diagonal para multiplicar e essa diagonal para multiplicar. Vocês estão me entendendo? Então eu vou pegar esse elemento, multiplicar com esse e multiplicar com esse. Então vai ser um produto que vai dar o resultado aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Mas vai dar negativo. Beleza? Mais uma vez, segundo traçado aqui de como se fosse uma diagonal paralela àquela. Beleza? Como se fosse, né? 1, 1 e 5. 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5. Positivo. Resultado positivo. Tudo bem? Então, eu estou fazendo o cálculo pelo método de Sarri nas matrizes 3 por 3. Então, você prolonga e vai fazendo o cálculo através dessas linhas imaginárias aí. E a última multiplicação é de 0 com o 3 e com o menos 3, ok? Como tem o 0, o produto vai dar, obviamente, 0. Então, toda essa multiplicação deu exatamente menos 3, tudo bem? Então, eu costumo denominar isso aqui, como começa da primeira aqui, eu chamo ela de diagonais principais, eu denomino como DPs, ok? Então, essa é a forma que eu explico. E a secundária? Secundária eu vou ter essas daqui, ok? Então, eu vou fazer um desenho aqui para que vocês entendam um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Vou botar de forma colorida, né? Para vocês entenderem. Então, eu estou fazendo exatamente isso daqui. Deixa eu colocar aqui para vocês perceberem o que eu estou fazendo. Prolonguei a 2, 3 e 5. Prolonguei 1, 2 e menos 3. Percebam uma coisa. Então, basicamente, vocês vão fazer. Vocês vão multiplicar esses 3 que foram atingidos. Depois esses 3. Depois esses 3. Tudo bem? Então, isso tudo aqui vai dar um resultado só chamado DPs. Agora, você vai fazer o contrário. Você vai traçar para cá. Então, quanto mais organizadinha for a sua matriz, fica melhor para vocês entenderem. Ok? Então, essas aqui são as DS, são as diagonais secundárias. Denominação minha, beleza? Então, você traça tanto para cá quanto para cá. E aí, você conclui o exercício. Multiplicando aqui, eu vou ter 0 vezes 2 vezes 5, 0, cuidado, quando tem o 0. 3 vezes 1 vezes 2, 6, só que está negativo, então vai dar menos 6, tudo bem? E, continuando, 3 vezes menos 2 vezes 1, novamente, por coincidência, menos 6. Então, o lado de cá deu menos 12. Então, as DS deu exatamente menos 12. Logo, qual é a resposta? De acordo com o método de Sarri, são as DPs menos as DS, ok? As DPs, nesse exercício, deu menos 3, sinal de menos, e as DS também deu negativo, deu menos 12, negativo com negativo, positivo. 12 tira 3, dá exatamente, então a resposta final é exatamente 9, 9 positivo. Então, o determinante dessa matriz por Sarros ou Sarri, né? O determinante deu exatamente 9, beleza? Então, fica aí essa videoaula para ajudar vocês. Forte abraço, tamo junto!